é justamente esse assunto que nós estávamos tratando agora na terceira sequência de idade. Tá? É a parte da Idade Média, quando o feudalismo começa a entrar em decadência. Tá? E para a gente entender isso, nós precisamos perceber que várias coisas vão acontecer, vários fatores vão contribuir para essa decadência do feudalismo. E a primeira coisa importante que a gente vai falar é justamente isso aqui. 1095, criam-se as Cruzadas. Visão panorâmica da Baixa Idade Média. No ano de 1095, os turcos seljúcidas ameaçaram o Império Bizantino e impediram a circulação de peregrinos cristãos a Jerusalém. Como resposta ao pedido de socorro do imperador bizantino Aleixo I, o Papa Urbano II convocou, através do Concílio de Clermont, as Cruzadas. Nobres de toda a Europa se dispuseram a lutar nas Cruzadas. Não sabiam que esse evento ia mudar completamente o mundo em que viviam. As primeiras cruzadas se iniciaram em 1096 e em 1099, após longo cerco, os cruzados tomaram posse da cidade santa, Jerusalém. Essa cruzada ficou conhecida como Cruzada dos Nobres. Porém, essa conquista foi efêmera, já que no ano de 1187, o sultão, de origem curda, Saladino, tomou novamente Jerusalém para a civilização islâmica. Com as cruzadas surgiu também aquilo que ficou conhecido como Guerra de Reconquista, pois, conforme já vimos, os muçulmanos se expandiram por toda a Península Ibérica e lá se mantiveram por centenas de anos, formando o Califado de Córdoba. Logo, no século XII, surgiu na Península Ibérica diversos reinos cristãos como Aragão, Castela, Navarra e Leão, frutos de reconquista dos cristãos contra os muçulmanos. Um nobre chamado Henrique de Borgonha ganhou uma possessão de terra na região mais ocidental da Península Ibérica, entre os rios Douro e Minho, chamado de Condato Portucalense. Seu filho, Afonso Henriques, com apoio da Igreja, declarou Portugal um reino independente no ano de 1139. Em resposta à conquista de Jerusalém pelos muçulmanos, surgiu a Terceira Cruzada, conhecida como Cruzada dos Reis, que durou entre os anos 1189 a 1192, por contar com a participação de 3 reis cristãos: Filipe Augusto da França, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e Frederico I, o Barba Ruiva, do Sacro Império. A cruzada não foi coroada de êxito. Frederico I morre ainda a caminho de Jerusalém, ao cair com sua pesada armadura dentro de um rio e não conseguir emergir. Após conquistarem a cidade de Acre, Filipe Augusto adoeceu gravemente e voltou para a França. Os cruzados foram derrotados, apesar de todo o empenho de Ricardo, que conseguiu de Saladino ainda um honroso acordo, permitindo a peregrinação dos cristãos a Jerusalém, que permaneceria sob o controle dos muçulmanos. Quase à mesma época, no ano de 1207, o imperador mongol Gengis Khan dá início à sua marcha avassaladora e devasta a China. Conquistou vários territórios na Ásia e dominou o Oriente, inclusive territórios que antes pertenciam à civilização muçulmana. Seus domínios se estenderam desde o Golfo Pérsico até a Sibéria. No século XII, começaram a se formar os Estados Nacionais. O primeiro a centralizar o poder foi Henrique II da Inglaterra, que reina no período entre 1154 a 1189. Mais tarde, no ano de 1215, aconteceu na Inglaterra um importante evento que foi a assinatura da Magna Carta. O rei João, mais conhecido como João Sem Terra, assinou essa carta por imposição da nobreza inglesa, garantindo a eles vários direitos. Essa é considerada a primeira carta constitucional da qual se tem notícias. Na França, a centralização do poder com o rei e o surgimento do Estado moderno se iniciou com Filipe Augusto, também conhecido como Felipe II, que reinou entre 1180 e 1223. É importante, porém, ressaltar que tanto na Inglaterra quanto na França, esses monarcas apenas deram início à centralização do poder, processo que se concluiu plenamente apenas no século XIV.
Além disso, também é importante ressaltar que não havia um sentimento nacionalista em nenhuma dessas novas nações. As pessoas se aglutinavam aos seus soberanos e reis, e não em torno do sentimento de nacionalismo. Em 1264, Kublai Khan, neto de Gengis Khan, tornou-se imperador dos mongóis. Em 1279, conquistou a China e tornou-se o primeiro imperador não chinês a governá-la. Kublai Khan reuniu um enorme império que abrangia toda a Mongólia e China. Foi esse imperador que travou contato com o famoso navegador e comerciante genovês Marco Polo. No ano de 1270 acontecia a Última Cruzada. Nessa época já estava claro que o movimento cruzadista não conseguiria manter a hegemonia sobre a Cidade Santa, uma vez que já se encontrava em crise demográfica a Europa. Muitos nobres perderam suas vidas, assim como muitos servos que seguiram para a região, acompanhando-os. Ao mesmo tempo, o processo de centralização do poder nos reis, especialmente na França e na Inglaterra, vai ganhar cada vez mais força. Conforme vimos, as cruzadas trouxeram importantes consequências para o mundo medieval, que, somados à crise do século XIV, vão dar fim ao feudalismo na Europa. As principais consequências das cruzadas foram enfraquecimento do sistema feudal em razão de endividamento e morte de muitos nobres, despovoamento da Europa de nobres e servos em razão das guerras, renovação da importância do mar Mediterrâneo para o ressurgimento do comércio, aumento expressivo do comércio entre o Oriente e o Ocidente, multiplicação do conhecimento pelos europeus graças ao contato com os muçulmanos, inclusive com a formação de diversas universidades. No século XIV, graças a diversos desastres, acelerou-se o processo de decadência do sistema feudal. Nos anos entre 1315 e 1317, se estabeleceu uma grave crise de fome que atingiu toda a população europeia. As colheitas desses anos foram completamente perdidas, gerando fome, subnutrição e morte. Em 1337, teve início a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Na verdade, essa guerra durou 116 anos e teve diversas interrupções, pois se encerra no ano de 1453, ano em que acabava a própria Idade Média. Essa guerra, além de muitas mortes, gerou devastação nos campos de cultivo, particularmente na França. Entre os anos de 1348 e 1352, surgiu na Europa a peste negra, responsável pela morte de mais de 1/3 da população mundial. A população, que já se encontrava enfraquecida pela crise da fome e pelos anos iniciais da Guerra dos 100 Anos, se deparou com essa terrível doença. Bom, não bastasse todo esse quadro ruim que a gente está vislumbrando, acontece um outro fenômeno que é catastrófico para a sociedade feudal. E esse fenômeno chama-se a peste negra. Essa peste veio pelo contato comercial da Europa com a Ásia. Essa peste já havia devastado as multidões na Ásia, porque ela se propagava através de ratos contaminados com a bactéria da peste. Vai eclodir a primeira vez no ano de 1347, na Itália, vinda de um carregamento de produtos que veio do Mar Negro e deu entrada assim na Itália. Em 1348 até 1352, a peste devastou nada mais nada menos do que mais de 1/3 da população europeia. Isso uma estimativa bem baixa. Há historiadores que afirmam que a peste negra alcançou a metade da população mundial na época em que ela eclodiu, no século XIV. E particularmente isso se torna muito severo dentro do contexto do feudalismo, porque você já tinha um quadro de fome lá na frente, de despovoamento, certo? Antes, você tem uma guerra que está acontecendo simultaneamente, ou seja, tem muita gente morrendo na França, tem muita gente morrendo na Inglaterra, ok? E aí você tem uma peste que vai devastar mais ainda as populações. Então percebam que o século XIV é um século de morte, é um século de guerra, é um século de peste, é um século de fome. Okay? Tanto na Inglaterra quanto na França ocorreram ainda diversas revoltas, quer no campo, quer nas grandes cidades. São exemplo dessas revoltas as Jacqueries
na França, e as revoltas urbanas em Paris, com Etienne Marcel, ambas em 1358, e a revolta de Wat Tyler na Inglaterra em 1381. Entre os anos de 1383 e 1385, após séria crise dinástica na coroa portuguesa, com a pretensão do trono pelo rei de Castela, ocorreu em Portugal a Revolução de Avis, após a vitória dos portugueses na Batalha de Aljubarrota, centralizando o poder em torno do mestre de Avis, que será coroado como Dom João I. Isso é muito importante, pois além de fornecer independência a Portugal e estabilizar o poder centralizando-o no rei, fortaleceu a burguesia portuguesa, possibilitando a Portugal tornar-se o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, assunto que veremos mais adiante. No início do século XV, a Europa é renovada com o surgimento do movimento renascentista, com a renovação nas artes, na medicina, no conhecimento, na cultura, proporcionados pelo humanismo. Em 1440, Johannes Gutenberg inventa o tipo móvel e com ele surge a imprensa. Está chegando ao fim o feudalismo e a Idade Média. Um marco cronológico que encerra de vez o feudalismo e a Idade Média, possibilitando a transição para a Idade Moderna, é a queda do Império Bizantino em 1453, com a cidade de Constantinopla sendo tomada e ocupada pelos turcos otomanos. Embora já estejamos na Idade Moderna, gostaria ainda de marcar a data de 1492, quando ocorreu o casamento entre o rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, possibilitando o nascimento da Espanha. Isso é importante não apenas para o surgimento de mais um Estado nacional. Acontece que foram esses reis, Fernando e Isabel, os que investiram e possibilitaram a viagem do genovês Cristóvão Colombo rumo às Índias, o que, na verdade, os levou à descoberta do continente americano. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.